皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は11月20日月曜日です。では始めましょう。Eu não sabia dessa. Me contaram. Como vocês podem ver, bom, no último primeiro e último podcast que a gente postou tinha só nós três, eu, Kenji e o Yuji, mas hoje temos mais convidados aqui. Ai, sim. Era meu sonho Sugoi. participar de um podcast. Ah, yes. Cada quadro vai dobrando, né, a equipe, né? Vai. Nossa, não vai dar. 12? 12 Não vai pessoas dar. no podcast. 12 vai abaixo. よろしく。よろしくお願いします。 Onegaishimasu. Bom, nós todos aqui, a gente é uma equipe de trabalho. A gente trabalha numa empresa japonesa. Tirando eu, 5 são os brasileiros. E para trabalhar na empresa japonesa, precisa saber falar Nihongo, nem que seja um pouco. Mas eles são fluentes em japonês. Então, Mais ou menos, mais ou menos. Nihongo? Eu engasgo às vezes. Hein? quem é fluente de verdade fala assim, mais ou menos eu sei. Quem fala mais ou menos sabe falar, vocês acham que sabe. Então hoje eu queria perguntar para eles como que eles estudaram japonês para chegar até aqui, porque idioma japonês não é fácil, é difícil para quem, né, acho que sabe, quem já tentou estudar. Então hoje a gente quer compartilhar a história de cada um aqui, né, para ajudar quem tá estudando japonês também. Tem que ser bem rápido, né, a apresentação, né? É, De cada um. é. Tá. Tá Bom, primeiro eu vou pedir pra se apresentar, Tá. falar nome, idade e quanto tempo mora aqui no Japão. Tá bom. Começou pelas damas, né? Mais novo. Acho que pode ser assim. Assim, Assim? horário. 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 Tá. Por mim? Começa por mim? Uhum. Então vamos lá então. Bom, meu nome é Gustavo Murayama, eu tenho 34 anos, já estou meio que velho. Não posso falar isso porque... Tá com a idade do Cristiano Ronaldo. Quanto não? Mais ou menos. Não, ele é um pouco mais velho, mais velho. Entre o Neymar e o Cristiano Ronaldo, então tá no ápice da carreira. A única diferença é a conta bancária, né? Mas... Não tem como, é difícil. Tá quase. Enfim, eu tô 27 anos no Japão, eu cheguei com 6 anos aqui, eu vim com os meus pais. Eu sempre estudei na escola japonesa, no começo em Chiba, e eu não falava nada de japonês. Eu acho que eu consegui aprender em Chiba, no Shogakuichi Nensei. Eu acho que eu consegui aprender mais porque a gente brincava bastante, né? Então, como na mesma classe não tinha muito também estrangeiro, que não tinha muito, só tinha eu, na verdade. Então, a gente brincava bastante no recreio, a gente fazia pega-pega, na hora de ir pra escola ou ir embora. Eu fiquei 1 ano nessa escola, né? Aí depois eu vim pra Toyota com os meus pais, em Aichi. E aí nisso mudou completamente a situação, né? Porque aí na escola já tinha bastante estrangeiros e mesmo dentro da minha classe já tinha uns 10, mais ou menos, alunos brasileiros. Então aí a gente usava mais o japonês e o português. Aí teve um colega meu que me ajudou bastante no começo, porque mesmo assim eu não sabia muito ainda o japonês. E daí ele sempre fazia meio que a ponte ali. E hoje ele não fala muito bem português, na verdade. E então eu acho que foi isso, escola japonesa, né? Japonês business a gente vai começar mais pra frente. Esse daí é o mais né, é o detalhe. Então você chegou com criança, 6 anos de 6 idade. anos, 6 anos. E não falava nada. Desde então, aqui no Japão. Sim, só voltei uma vez só pro Brasil, mas foi bem curto. Foi 2 semanas só. Só pra passear mesmo. Foi a trabalho, na verdade, né? É verdade, viajar no Mais ou trabalho, menos, mais ou mais ou menos. Ok, muito obrigada. Eu, né? Hi. Meu nome é André Romano, eu tenho 26 anos. Tô aqui no Japão há 14 anos. Eu vim com 12 anos de idade. E era no Chugako, né? Como fala? Ensino Fundamental 2, né? Aí também a mesma coisa, eu não sabia falar de japonês. Lá no Brasil eu aprendi só o hiragana. Hiragana eu sabia, mas não sabia falar nada, né? Então pra mim também essa adaptação foi difícil, né? Aí eu fiquei 1 ano e meio na escola japonesa, eu já fui pra escola brasileira, né? Então
de estudar na escola japonesa mesmo, foi só 1 ano e pouco, né? Aí depois eu fui pra escola brasileira, aí eu me formei no ensino médio. Aí depois, que aí eu estudei, eu trabalhei um pouco, aí eu decidi estudar japonês, né? Aí eu fui pra uma escola em Okazaki chamada Yamasa, né? Aí fiz um curso intensivo de 6 meses. Aí entrei na faculdade, aí na faculdade que deu, assim, mais um up, né? Eu já sabia falar, né? Já tinha conseguido tirar os Noryoku Shiken, mas na questão da fala foi na faculdade mesmo que deu aquele up, né? Nossa, e quantos anos você tem hoje? 26. 26 anos? 14. 14 anos. Eu entrei um pouquinho, não atrasado, né? Mas um pouquinho mais tarde do que o pessoal, né? Eu era um pouquinho mais velho que o pessoal que entrou junto comigo na faculdade, né? Faculdade japonesa, né? No caso. Sim. Faculdade de japonês. Isso. Lá em Nagoya. Aí, acho que o que eu fiz para aprender foi, acho que os primeiros anos foi muito importante, né? Porque não tinha, assim como o Gustavo, não tinha muito estrangeiro. Tinha mas ele só falava japonês, né? Então, era diferente, né? Mas aí foi convivendo ali. Eu não conseguia falar, mas eu tava ali ouvindo o tempo todo o japonês, né? O ambiente todo, né? Na hora de você for jogar uma bola ou fazer alguma coisa, você tinha que participar e você tava ali no meio, né? Isso daí foi muito importante no começo, porque aí eu tive uma base, né? Pra depois no Yamasa, assim, na escola, eu aprimorar o meu conhecimento japonês. すごい、そうだったんだ。Uma感じです。Que legal. ありがとうございま Aí, す。 é uma pergunta. O Yamasa é uma das melhores escolas, né? Para estrangeiro. É uma das melhores, mais famosas, assim, mais conhecidas, né? Tem bastante estrutura, né? Bem... Fica em Okazaki, né? Fica em Okazaki. Eu morei em Okazaki há muito tempo, né? Na Yamasa mesmo você conseguiu esse nível de Noryoku Shiken, tipo, alto? Em 6 meses? Eu já tinha o N2 quando eu entrei na Yamasa. tinha N2. Ah, já tinha nível. Esse daí eu estudei por tinha conta. nível alto já. Já então. tinha nível. Esse daí eu já tinha estudado por conta, né? Uhum. Na É parte, só? acho que quando tá trabalhando, né? Trabalhando na fábrica, eu peguei os livros, estudei, tirei o N2 pra no Yamasa eu meio que só aprimorar mesmo o japonês. Ah, legal. Aí eu tirei o N1 no Yamasa. Né? Legal, legal. Bom, acho que é a minha vez. Acho que a minha parte é o que vai dar esperança pro pessoal. Falar, ainda dá tempo de estudar ainda. Bom, tenho 20... Eu tô com 30 anos e eu tô 23 anos no Japão, né? Bom, é bem conturbado minha história, mas eu vou tentar resumir. Até os 5 anos eu fui pro Hoikuen. Aí quando meus pais decidiram ir pro Brasil, aí era pra morar, então já não tinha mais, assim, não tinha pretensão nenhuma de voltar pro Japão. Aí eu não tinha mais com quem falar japonês, assim disseram meus pais. O único era meu bisavô. Só que aí ele também não morava comigo, então com o tempo fui esquecendo e eu fui adaptando pro Brasil, com o Brasil. Morando 3 anos, deu uma crise lá, não sei direito o que aconteceu. Meus pais perderam um negócio que tinham, aí decidiram voltar pro Japão. Quando veio pra cá, eu tava com uns 8 para 9 anos. Aí entrei no Shogaku, fiquei 6 meses, não consegui uma adaptação legal. E aí fui pra escola brasileira. Aí eu fiquei na escola brasileira até me formar. E até me formar, não tinha contato nem... tô no Japão, não tinha contato com o japonês, praticamente. Na escola brasileira também não reforçavam tanto o japonês. Então, o pouco que eu sabia era só saudações, bom dia, boa tarde. E aí eu fui treinar e melhorar um pouco quando comecei a trabalhar. Aí fui pra fábrica, fiquei um tempo e tal, aí fui aprendendo aos poucos. E, assim, um pouco período, assim, quando eu era pequeno, eu estudei um pouco Kumon, só que ia mais pra brincar do que... meus pais estavam trabalhando, então era mais uma babada que dando uma aula de japonês, né? Bom, aí depois, assim, o que melhorou bastante foi depois que eu entrei na Matsumoto, né? Não sou fluente, né, comparado com o pessoal aqui, o pessoal já é quase nativo, nativo, e tem algumas pessoas que é quase nativa. Bom, mas tô no processo ainda, né? Então, pra mim, agora a próxima etapa seria tirar o N3. E, ao mesmo tempo, a dificuldade minha aqui é que a gente lida com o japonês melhorando e tem a parte do business, né? Então, isso daí é complicado, é difícil. Bom, é isso. Então, eu sou a esperança que eu digo porque eu tô no N3. Então, o pessoal que estiver em casa assistindo, talvez tá a um nível mais baixo também. Então, já tem 30 anos nas costas, mas vamos lá, né? Uma hora chega. Nunca é tarde, sim. Uma hora chega. Uma hora chega. Meu nome é Kendi, tenho 27 anos. Oi, E- Kendi. Kendi. Tá nervoso, Kendi? Um pouquinho só. Bom, eu vim pro Japão em 2018, fevereiro. Então faz o quê? Bom, fevereiro vai
Vai dar 6 anos, eu acho, agora. 6 anos. Pouco tempo, né? そんだけしかないんだ。6 anos agora, vai dar. すごいね。短いね。É quase o mesmo tempo que eu morei no Brasil. Uns 7 anos eu morei. Sério? Nossa. Bom, por isso que o meu Nihongo, assim, o N1 eu consegui tirar em 2 anos, porém, falar com japoneses ou se expressar bastante é bem baixo o meu nível, assim. Só que depois que eu entrei nessa empresa japonesa, que eu aprendi mais, assim. Com a ajuda de todos vocês, né? Consigo escrever mais, coisa mais técnica, no Nihongo mais técnico. E falar meio bem, assim, né? Foi mais aqui. Mas o que eu mais aprendi nesses 2 anos para tirar N1 foi a escrita e o listening, só. No momento nervoso. Não parece. Nossa, a história É muito- sempre é nervoso. Sim. Não, すごいね。 mas é só isso mesmo. 6 anos, em Só 6 isso. anos realmenteすごい。 Em 2 anos, o N1 você conseguiu tirar? Lá no Brasil, isso. Não, no Japão. Ah, no Japão. Ah, tá. Mas você chegou e como é que você estudou? Eu comprei livro na Amazon. Aí comecei a estudar, porque eu não Por gostava... conta própria? Porque eu não gostava do meu trabalho, né? すごいね。 Aí, Ixi, o único... se ele começar a estudar japonês agora, sério. Quem não tá gostando. O único jeito de eu sair do meu trabalho e começar um trabalho que eu quero ou gostava, né? É estudar o Nihongo mesmo. A única saída que eu tive, né? Aí eu estudei. Que legal. O que você fazia? Trabalhava na fábrica normal, assim, Baritori, assim, né? Kensa. É uma outra história que dá pra motivacionar o pessoal. Motivar o pessoal. Você falou que o Kendi é Tipo, é porque o Norokishikin meio que não precisa saber falar muito, né? É mais escrever e escutar e ler. Então, expressar, assim, é realmente... No início, vocês lembram como que eu era, né? Não conseguia me expressar nada, quase. Mas eu acho que isso é porque você ficava nervoso, né? Será também. que eu tô falando certo? Tipo, Isso. ou como que eu tenho que falar com ele? Tipo, então acho que era tá. mais isso, né? Como vocês podem ver, eu sou bem nervoso, assim, né? Mas... Dá pra ter super nervoso. Fala com o chat rock, pessoal, né? Bem... Bom, mas é isso. Minha história resumida, assim. Por enquanto, né? Por Que enquanto, a gente vai falar. Vamos falar. Obrigada. Todo mundo olhando. Meu nome é Vivian, eu tenho 23 anos. Vou tentar resumir também a história. Tem um pouco do que o Kendi falou, também tem um pouco do que o Yuji falou. Eu nasci no Brasil, daí eu tenho uma história um pouco confusa nessa questão Brasil e Japão, porque eu vim muitas vezes e voltei muitas vezes pro Brasil. Então, quando eu era bem pequenininha, eu vim pro Japão, daí depois eu voltei pro Brasil, depois fiquei nos meus primeiros anos de vida, indo e voltando, né, do Brasil pro Japão, Japão pro Brasil. Daí, em questão do japonês mesmo, eu nunca tinha muito contato com a língua japonesa, porque eu era muito ali dentro da comunidade, eu só convivia com as pessoas da minha família. Então, na minha infância, assim, eu quase não tive contato com a língua japonesa. Daí, quando eu tinha 8 anos, eu voltei pro Brasil. E eu fiquei 10 anos no Brasil, né, nesse período dos 8 aos 18 anos. E um ano antes de voltar pro Japão, eu vim pro Japão em 2018, em novembro de 2018, né, no final de 2018. No mesmo ano do Kendi. No mesmo ano. Daí, como eu ia vir pro Japão, eu comecei a estudar o hiragana e o katakana, né. Daí, essa parte, né, do vocabulário, hiragana e katakana, do alfabeto, né, na verdade. Daí eu aprendi no Brasil e também eu fiz um cursinho online pode falar? Não. Da NHK, que eu acho muito legal, assim, pra quem às vezes não tem, né, tipo, recurso na internet mesmo você acha, né, os cursos. Então eu fiz esse cursinho básico mesmo, só pra ter uma base do japonês. E daí eu vim pro Japão. Bom, mesmo estudando um pouquinho lá, eu cheguei aqui sem saber falar praticamente nada. Então, eu entrei na fábrica, daí eu trabalhei lá e eu vi que, né, isso que a gente falou, de você não gostar do trabalho, daí o japonês vem como incentivo, né, para você, né, como a Koyama também falou, daí se você aprende japonês, você começa a ter outras oportunidades. Então, daí eu comecei a estudar mais japonês.
no básico mesmo, né? Daí eu comecei a fazer o Kumon. Eu fiz por um tempo, assim. Daí, bom, pra mim, na minha experiência, eu acho que não foi tão bom, assim, porque não aprendi tanto a questão de conversar e nesse sentido. Mas, né, tem gente que recomenda, então, acho que da minha experiência eu não gostei muito. Mas daí depois eu comecei a fazer cursos online. Daí, nesse período também eu saí da fábrica, né? Daí foi quando eu comecei a focar mais no japonês. E aí eu comecei a estudar, construir minha base, assim, no japonês, porque eu não tinha nenhuma base. Quando a gente estuda muito por conta, acaba que a gente fica meio perdido nessa questão. Porque você acaba estudando uma coisa, daí você não tem uma pessoa para tá te orientando do que tá certo, o que tá errado. Então, eu ficava muito perdida nessa questão. Tanto que eu acho que até hoje, por não ter começado de um jeito assim certo, construindo ali a base certinha, eu às vezes fico meio perdida, né? Daí demorou muito tempo para começar o japonês a fazer sentido. Tanto que no começo eu acho que eu estudava do jeito errado. Eu não gostava de estudar o japonês. Eu achava que era muito difícil. Eu sempre colocava muitas crenças assim que eu nunca ia aprender, porque era muito difícil, mas é porque eu estava estudando do jeito errado. Daí eu comecei a fazer um curso online. Comprei um curso online. Daí esse curso me ajudou bastante, porque era um curso que era uma professora, né, brasileira. Daí esse curso ele era gravado, ela gravava as aulas e estava em português, assim, a explicação da estrutura em japonês. Então daí eu aprendi bastante. Eu fiz esse curso, acho que foi 1 ano mais ou menos. E logo depois eu já comecei a trabalhar em um lugar que era mais japoneses, assim. Tinha alguns estrangeiros, mas a maioria falava japonês. Então isso me ajudou bastante em questão da conversação. E mesmo assim era bem básico o meu nível. Daí depois eu consegui fazer o Nihongo no Ryokushiken, os níveis mais básicos, né, que é o N5, o N4. Daí depois apareceu a oportunidade de entrar na empresa, né, para escrever, né, as matérias. Daí eu também comecei a aprender mais o japonês depois que eu entrei na empresa, porque querendo ou não você escuta bastante, então ajudou bastante. Então, eu sempre fiz mais cursos online mesmo. Eu nunca fiz um curso intensivo de japonês. E até hoje eu sinto que eu não me considero fluente, longe ainda de ser fluente em comparação com todo mundo que está aqui, todo mundo que fala muito bem. Eu tô sempre em constante evolução, tentando estudar por conta, ler os livros, né? Eu acho que é muito importante também nunca parar de estudar. Então, acho que eu ainda estou no processo. Esse vídeo também é para mim, assim, tipo, me inspirar para continuar, não desistir, porque é isso, né? A gente, às vezes, quando vem muito mais velho, às vezes a gente se bloqueia, fala, nossa, tipo, eu não sou tão novo. Assim, a gente ainda é jovem, mas fala assim, não sou uma criança, então não vou ter tanta facilidade para aprender igual uma criança. Daí a gente se limita muito, mas aí vem, tipo, outras pessoas que têm força de vontade, daí consegue estudar. Aí tem as histórias de todo mundo aqui, né? Do Kenji, principalmente, que também chegou mais com... Você chegou com quantos 20, anos? Eu já era adulto, já. 21, 21 anos, 21. Daí conseguiu, sabe? Evoluir. Então, um pouco disso também, não perder, acho que, a esperança. Porque o processo, acho que, realmente, depois que você chega com mais idade, é mais complicado mesmo, né? Tipo, ter o ânimo para aprender. Mas se você tiver força de vontade, você consegue. Então, também estou nesse caminho de aprender. Quem sabe um dia eu consiga ficar fluente. Vai sim. Nossa, Já é, na verdade. Já é já deve fluente. ser. Pra mim, o 6.5 já é fluente, né? Bom, cada um tem a sua história mesmo, muito legal. Assim, Vivi e Kenji estão, assim, 6, 7 anos no Japão e já, sabe, falam muito bem. Achei que vocês estão morando mais tempo, na verdade. E os dois ainda não tá desistindo de estudar, tá continuando estudando, né? O Yuji fala que ele não sabe falar, mas ele sabe falar sim. Quando ele pega um telefone pra falar com o chefe japonês, ele é fluente. O único problema é que ele sai da sala, né? Fica com vergonha. Já falei pra ele, Vergonha, senta aí né? que é melhor, você vai aprender mais, tá? Mas não, ele quer sair e quer falar sozinho. Pior que eu tenho esse costume mesmo. Mas Então, fala esse bem. bloqueio, talvez assim, quem tem pouco tempo, querendo esse negócio de eu sair, eu fazer tudo escondidinho e tal, é um bloqueio de quem já tá há muito tempo aqui, né? E sabe que
sabe que não é uma maneira... O jeito que eu vou conversar não é uma maneira certa, vamos dizer assim. Agora, a pessoa que acabou de chegar não sabe muito dessa regra, se tem que falar assim com o chefe ou não, aí acaba aprendendo até mais rápido, porque eles não colocam bloqueio, né? Acho que um pouco, por eu entender como funciona a cultura, aí eu já fico me escondendo, tipo assim, sabe? Agora, quem não sabe muito disso daí... Mas é um pouco, talvez sim, mas também tem uma parte que se você tá aqui no escritório e você fala, vamos supor, se você falou de uma forma errada, vamos supor, e você tá sozinho, ninguém vai te corrigir. Ah, sim. Se você estiver aqui no escritório e eu estiver escutando, eu posso te falar, e já era melhor você ter falado assim, nesse timing você, né, pode falar diferente, ou você pode ser mais solto, não precisa ser tão, assim, tipo, duro, então, tipo... Um dos casos foi aquela que eu fiquei falando pra um cara do departamento motion aqui com os sim. Aí o Gustavo falou, nossa, foi tão pesado assim pra você ter falado tanto. Aí foi, não foi nem eu que errei assim, né? Sim. Aí depois eu entendi, acho que foi exagerado. Sim, e às vezes não fica muito legal assim, você acaba se rebaixando demais, sendo que não tem essa necessidade, então... por isso que às vezes eu falo pro pessoal não sair muito da sala, né? Porque dá pra gente ver e dá pra gente tentar corrigir. Enfim. Olha, tudo. Convívio, né? Convívio. Dá pra... Bom. Aqui é trabalho, mas é uma escola também, né? Pior, nossa, gente aprendi vai muito aqui. junto. É um trabalho. Bom, uma coisa então é fato, né? Vocês 5 chegaram aqui no Japão sem saber falar o Nihongo. Como que vocês chegaram até aqui? Até aqui você diz na empresa? Não, o nível de Nível de japonês. nível japonês. Então deixa eu começar, porque eu sou o mais baixo, né? Eu só... Não, a Vivi tem N3, então Não, mas certificado conta bastante. Então eu vou começar por mim. Eu falei que eu fiz o Kumon. O Kumon, ele ensina bastante a escrever. É muita repetição. Então você faz a mesma lição. Se a professora fala para você fazer 10 vezes o nível ali, você vai fazer 10 vezes a mesma coisa. Então você acaba decorando e aprendendo a ordem, né, do kanji, né, da letra, que para japonês conta demais isso daí. Então, eu fiz isso daí. Então, a base do hiragana e do katakana foi pelo Kumon. Parte de... O básico do dia a dia, né, indo pro mercado, Combine, que era o único contato que eu tinha com o japonês, já que eu estudava em escola brasileira. E depois eu estudei... o curso da Hello Work, né? O Gustavo me acompanhou, né? Da Jazz. Tinha acabado de entrar na empresa, aí a gente estava vendo para fazer um curso, aí o Gustavo me indicou esse daí. Aí eu fiz por 3, 4 meses, acho que foi. 3, 4 meses, era gratuito, ajuda, tipo assim, quem tá no seguro-desemprego, né, pode pegar esses cursos todo dia de manhã. Aí aprendi a me apresentar, tal, ter uma conversa do cotidiano, um pouco mais formal, tal. Aí fui aprendendo. Depois aí foi uns cursos picada, eu fiz online também. E aí compra livro, faz 2 páginas, para. Aí filho nasce, do nada o filho nasceu também. E aí tem as coisas do cotidiano. Mas, com certeza, o que eu aprendi mais, assim, até agora, a parte de comunicação foi convivendo no dia a dia, né, aqui com o pessoal. E ainda mais quando... Vou dar um exemplo, eu fui pro treinamento da empresa, lá em Okinawa, aí minha cabeça explodiu. Eu falei, putz, vou ficar 4 dias sem ninguém brasileiro e vou ter que ficar falando só japonês. E aí, assim, não foi fácil, foi difícil pra caramba, mas sobrevivi. Passou, foi uma experiência muito boa. E desses 30 anos, eu acho que foi a única experiência, por mais que eu esteja morando no Japão, que eu tive que ficar isolado. Eu não tinha ninguém, assim, acho que o português que eu usei foi por mensagem com a minha família só. Ali no dia a dia, desde de manhã, Ohayou gozaimasu, até os caras são desde o final. Só foi em japonês, foi o dia inteiro. A apresentação que você montou também em japonês? Também em japonês. Fiquei sem dormir, né? Isso daí, mas assim, mais porque eu sabia que ia ter que falar por 15 minutos. Falei, 15 minutos no improviso não vai dar. Aí eu fiz... Em japonês ainda. Em japonês, na frente de todo mundo. Ó, Chachou também tava lá. Tá o Chachou, tá um rapaz que é do nosso escritório, do japonês, né? Da parte do japonês. E foram assim, era 15 minutos. Era isso 5 da manhã, assim, só traduzindo e chat GPT, Google Tradutor, e ajudando, chat GPT. Aí falei, vou ler agora. Fui ler 8 minutos. Eu falei, nossa, 8 minutos, não dá, tá faltando. Aí fui colocando. Aí cheguei a 12, eu acho, no máximo, estourando 12 minutos.
Aí era 6 da manhã, eu tava indo lá no Combine, isso sem dormir, tá? Aí fui imprimir o papel, tudo, aí eu fui fazer a apresentação. Mas consegui, né? O problema é se eu tivesse dormido 8 horas e no outro dia, 2 minutos, nossa, aí é zoado, sabe? Então, bom, consegui fazer essa apresentação e participar da rádio. Então, é uma forma de me provar que tive melhora nesse tempo que eu tive aqui, por mais que sempre tem como ter uma evolução melhor. Mas eu não fiquei estagnado do mesmo nível que eu entrei comparado com agora. Então, fui forçado, vamos dizer assim, fui forçado, sem eu querer, às vezes, ter essa evolução por necessidade mesmo. Então, bom, é isso. O ambiente é realmente moda, porque não tem como, você vai ter que se adaptar, né? Sim. Então, eu acho que foi, vamos dizer assim, o que fez crescer mais foi o contato direto mesmo. E a necessidade, né? Mas essa viagem para Okinawa também, você estava pensando muito se você ia ou não, né? O meu medo é 2 coisas, né? Eu tenho 2 traumas. Eu não gosto de piscina, praia, esse negócio assim. Mas o outro que com certeza é maior que eu já sabia que ia ter apresentação em japonês. E não é só no último dia, todos os dias tem, né? Eu lembro que você estava falando, será que eu acho que eu não vou. Mas aí todo mundo do escritório, não, Yudi, vai, você tem que aproveitar essa oportunidade. E que bom que você encarou, né? Daí quando eu voltei, eu falei, nossa, ainda bem que eu fui. Mas a Fernanda falou, não, é obrigatório, não tem como falar. Você vai ter que ir. Colocou medo já. Aí eu falei, nossa, eu tenho que ir. Eu falei, então eu vou, né, fazer o quê? Aí fiquei 2 meses praticamente sem dormir, só pensando. Ansiedade. Mas valeu muito a pena. Bom, isso são provas, né, que você passa. E aí você, tipo, por mais que tenha gente que fala, não, você tá falando legal, tá aprendendo e tal, mas aí você tem que ir se provar, né? Você tem que se é isso mesmo, no limite mesmo. Aí, bom, tá bom, foi. Não foi, falar que, você saiu bem pra caramba. Não saiu, mas consegui. Isso é o mais importante, né? Sim. Conseguir, por mais que foi um nível baixo, mas conseguiu, tá ótimo, conseguiu. Bom, é isso. Então, não tenho nenhum curso especial. Talvez o curso, acho que o melhor foi o da vida mesmo. Os caras não tem nada pra falar, sempre foi isso, né? O curso da vida. Mas é importante mesmo. Qual era a pergunta? Como que vocês estudaram? Como chegou até aqui? Kumon, acho que tem bastante gente que fez Kumon, né? Eu fiz Kumon no começo. Fiz um mês. Fez um mês. Só que não gostei. Não gostou. Não, todo mundo não gostou do Kumon. Não. Vai ser um podcast antes. Você gostou? Então ainda bem, né? Não, assim, eu gostei sim. Acho que foi bom pra mim, né? No começo, pelo menos nas primeiros anos ali. Que eu falei, né? Que eu entrei em escola japonesa. Aí no Brasil eu já fazia Kumon, né? No Brasil, Hiragana, Katakana... Eu acho que no Brasil o pessoal faz bastante, né? Porque no Brasil o pessoal já fala Kumon. Sim. Faz. Porque eu não tenho certeza se o Kumon no Brasil é mais barato também. Não, acho que não. Acho que é mais caro, não acho. Ao contrário, é mais caro. Porque eu pensei assim que, por não ter... Quer dizer, tem um professor ali, né? Pra você, mas você fica muito preso no papel. Sabe? Aí depois você entrega para o professor cuide. Aí eu pensei que ficasse um valor mais barato do que uma professora ali na frente, tá explicando. É caro. É porque tem nome, né? É porque tem esse negócio dos métodos, né? O Kumon, o método é para você aprender a escrita e a leitura, né? Não tem muita conversação. Assim. Aí depende do que você está buscando, né? Na minha época, o meu principal era o Hiragana, porque eu não sabia escrever nada, né? Pelo menos o Hiragana eu tinha que aprender. Aí no Brasil eu aprendi um pouquinho do Hiragana. Aí aqui também eu fiz, né? Fiz um ano e meio. Porque Kumon é quase Combine, né? Toda esquina tem um Kumon. É meio exagerado isso aí. Não é tanto assim. Não, mas tem bastante. Né? No meu... Lá no Nishihama lá tem 2 ali, assim. É porque, na verdade, acho que não é só japonês, né? Porque Kumon tem pra japonês também. Então, eles têm várias aulas. Tem matemática. O forte deles é matemática. Mas o Kumon tem bastante brinquedinho didático, assim, pra aprender, né? Quando eu tava trabalhando no Brasil de ensinar japonês, todo ano a gente podia pedir para um governo daqui mandar um material. E a gente pedia bastante coisinha do Kumon. Brinquedinho pra estudar japonês. Eu acho que os métodos são bons do Kumon. Sim. Pode ser chato, né, para as crianças. Tem que saber usar quem tá ensinando, na verdade. Acho que é a aula mesmo, né? Você ir lá, porque lá tem muita gente, aí não tem como dar atenção para você praticar a parte da conversão, né? É o método, acho, né?
Mas pra mim ajudou bastante, né? Como no começo, né? Porque na época lá, na escola japonesa, eu tinha a aula, não sei se vocês também tinham aquela aula especial com a professora brasileira, né? Na escola japonesa. Eu tinha um dia específico que a professora vinha e dava aula pra mim. Umas 2, 3 aulas. A professora brasileira dando aula de japonês pra você. De japonês. Isso daí me ajudou bastante também, né? Aí você tirava só as dúvidas que você tinha na semana. Aí na semana, o resto da semana era tudo com professora japonesa. Tinha aula de Nihongo, que eu ia pra uma sala especial, que era com uma professora japonesa, né? Mas não conseguia entender. Mas era legal, porque ela tentava se comunicar comigo, eu tentava se comunicar com ela, isso daí criava um pouquinho, né? Isso daí também ajudou bastante, né? No começo. Uma vez por semana já era o oposto, né? Tipo, na escola brasileira era uma vez por semana aula de japonês de 40 minutos. Mas isso daí eu acho um problema. Escola brasileira é muito fraco o japonês. Muito fraco. Poderiam... dá um, né? Eu não A dica aí, falar, fica a dica aí para as escolas. Mas tem escolas brasileiras que estão preocupadas, sim, com o futuro dos alunos, que aí eles dão suporte em japonês, levam as crianças para ir na faculdade. Então, tipo assim, tem algumas que, lógico, que não cuida dessa parte, mas tem escolas que já estão pensando já no futuro dos jovens. Eu acho legal. Então, eu não sei se dá pra comparar, mas na minha época, com a época agora, tipo assim, lá era 90% dos brasileiros ia voltar, né? Hoje já mudou, eu Pro acho Brasil. Pro Brasil, né? Por isso Não, mas não voltaram, na verdade. não voltaram. Né? Mas hoje eu acho que se fizer pesquisa, acho que já mudou. Acho que 90% pretende ficar e só 10% quer voltar, né? Isso daí é questão de 15 anos. Já teve toda essa mudança drástica, né? Por que essa mudança? Olha... Na verdade, acho que Muito bastante boa. pessoas se conformou que vão ficar no Japão. Acho porque antigamente eles vinham como decassegue, né? A gente vai ficar aqui 2 anos e vai voltar pro Brasil. E aí, então, vamos colocar os nossos filhos na escola brasileira. Porque não adianta ele estudar na escola japonesa, sendo que ele vai voltar pro Brasil. Só que aí entra na rotina do Japão, tipo, de trabalhar, e aí você começa a ter vontade de comprar as coisas, aí você vai comprando. Aí depois surgiu uma oportunidade de comprar casa, aí várias pessoas começam a comprar casa e tal. Tem outro filho. Aí teve outro filho, e o filho começa a estudar na escola, e não se adapta na escola brasileira, ou às vezes não se adapta na escola, e aí vai mudando, tá? E aí acho que essa rotina vai mudando todos os planejamentos, e daí acaba que fica no Japão. Aí vem corona. Aí vem corona. Aí fica mais um tempo. Eu acho que tem vários fatores, mas enfim. Eu acho que esse é o motivo, né? Eu acho que também, ao mesmo tempo, né, tipo, esse pensamento ter vindo como DKC, que aí conforme o tempo vai passando, aí a pessoa se conforma e vê que, acho que minha vida tá melhor do que como tava no Brasil. E, ao mesmo tempo, são os direitos, né, trabalhistas, né, que foi melhorando com o tempo para os estrangeiros e tal, e aí normalizando ter plano de saúde, todos o apoio, aí o pessoal não fica tão, não sei, na mão comparado a 20 anos atrás. Né? Sim, porque antigamente era meio que faroeste, né? Tipo, a empreiteira fazia o que quisesse. Não tinha e como a pessoa também não fala o japonês, não sabe dos seus direitos, aí acaba ficando refém, né? De uma certa forma refém, né? Hoje em dia já não, o pessoal sabe mais do que às vezes até o tantocha passa puro, porque o funcionário... Não, eu tenho direito disso, daquilo, tá? É tipo quase um advogado, cara. Né? Mas tá certo, né? Tem que saber, né? É uma forma de você se proteger, né? Isso é uma coisa boa, né? Não é uma coisa ruim, né? Você saber ter as informações certas. Exatamente. Né? Sim. De como. Foi uma evolução ao todo, né? Tanto na vida como o Japão em si em relação ao estrangeiro. Sim. Acho que uma coisa legal também desse negócio aí que tava falando de voltar pro Brasil, às vezes as crianças que cresceram aqui não conhecem o Brasil, né? Então, tipo, pra isso, tipo, por que eu vou pro Brasil se eu não conheço? Cara, esse daí pô, é um outro tema, assim, que a gente ia fazer, mas esse daí, como eu falo, assim, as crianças brasileiras, mas não conhecem. E aí, o que acontece? Que eu vejo, tá, esse daqui... Mas tem que trazer um tema disso, mas só vou tentar resumir para o pessoal saber que é uma dor minha. É que só passa coisa ruim do Brasil para as crianças. Aqui é política, é assassino, é bandido e tal. E aí, a criança, lógico que não vai querer ir pro Brasil. Quem que vai querer ir pro Brasil? Pô, né, desanima. Aí, o que tem que fazer? Tem que mostrar as coisas boas, tem que trazer o futebol, quem tem filho, né, e gosta de
de esporte, tem que colocar o Neymar, o Pelé, sei lá, como ídolo pra eles terem vontade de conhecer o Brasil. Senão, só vem desgraça, né? Tipo assim, Deixa eu né? fazer só um comentário sobre essa coisa. Tipo, você falou isso das crianças brasileiras que moram aqui no Japão. Mas eu acho o contrário também é um problema, sabe? As crianças japonesas que moram no Brasil. Acho que os pais idolatram muito o país Japão. Fala que o Japão é um país maravilhoso, sabe? País de primeiro mundo, cheio de tecnologia, fala tudo coisa boa. Mas quando vem aqui, não é bem assim, sabe? Aqui também tem um cheio de problema. Aí quando entra numa escola japonesa, não sabe falar a língua, tipo, se sente isolado, sabe? Então acho que os dois têm... Entendi. Aí a Tem um criança problema. vem com um pensamento pra cá. Expectativa achando que é alta, né? maravilhoso. E Aí vem não arrozão. Quando eu fui pro Brasil, eu consegui... Cheio de arrozão. É Eu pensei que ia ter um monte de robô andando na rua até arrozão. Aí a cara desanima, né? Acho que por isso que é importante, tipo, as pessoas, no caso, que cresceram aqui no Japão, já estão integradas tanto com a cultura japonesa e conseguem se comunicar em português, mostrar também essa parte da cultura brasileira, a parte boa, né? Também, lógico, não tentando passar só a parte boa, mostrando também que tem um lado negativo, mas não passar só o lado negativo também. Então, tem que ter o equilíbrio e promover, eu acho que, talvez, mais eventos, projetos que envolvam as crianças, para as crianças já crescerem com essa mentalidade, tipo, tem pontos positivos no meu país também, no meu país de origem. Mas aqui no Japão, tipo, eu vivo aqui, também tem os lados negativos. Daí a criança já vai crescer com essa consciência, não vai ser, tipo, enganada. Porque daí quando ela for pro Brasil, ela já vai ter mais noção do que é, né? E daí também a mesma coisa lá no Brasil, das crianças que cresceram na comunidade japonesa, às vezes fica muito ali, né, tal, daí ter também essa percepção de que no Japão também não é perfeito, né? Acho que nenhum país é perfeito. De conhecer, né? Porque, na verdade, é muito bom, né? Você conhecer os dois países, né? Você conhece um pouco do Brasil, conhece um pouco do Japão. É quase, assim, oposto, né? Um país com o outro. Tá muito bom, né? Isso daí, pra mim, que eu tomo como lição de vida, é o melhor, né? Que você consegue, quando você conhece só, por exemplo, só o Brasil ou só o Japão, você só tem uma visão de vida, de mundo, né? Aí quando você mora nos dois países, você consegue comparar, né? Porque você tem duas coisas. Você Isso mesmo, daí, né? pra mim, é o melhor, né? É a coisa que eu mais aprendi. Mas o importante é timing, de quando que você vai para outro país. Porque Isso, viajar isso. não dá, tem que morar pra saber. Pra você Isso, conhecer tem que mesmo. morar, isso daí é. também. É verdade. Viver, É muito É muito diferente. Porque na viagem você só vai ver o ponto você bom tá ali. Sim, Você só tá lá na coisa praia. boa. É divertido, você tá se divertindo, tá bebendo. Só coisa boa. Sim. Nossa, e o país é ótimo. Mas acho que o timing é muito importante. Então, para quem tem os filhos, também é muito importante. Porque quando leva a criança, quando é pequenininho, para outro país, aí depois traz de volta, as crianças perdem a identidade. Não sabe se é japonesa ou brasileira. Isso daí dá outro tema. É outro muito tema, legal. sim. Hoje a gente tá debatendo os próximos temas. Isso. Vamos voltar um pouco no nível. Vou voltar um O podcast é assim, né? Vai indo, né? Tem tanta coisa, Mas né? é legal, depois a gente É verdade. tem que marcar. Aham. Voltar no Vamos japonês. voltar um pouquinho Um nessa. pouquinho, tá. A Nagisa foge Qual que é demais essa? do tema. Do nada fica falando de identidade, de cultura. Não, o negócio ficou sério. Não, a gente vai ter que fazer, vai ter que legal. fazer mais Mas podcast. deixar eu falo o dia inteiro. Vamos voltar, gente. Vamos Sobre o voltar. japonês, posso contar então um pouco? Por favor. Tá, vamos lá. Aí, bom, em Chiba, né? Eu fiquei em Chiba, como eu falei no começo. Aí eu vim com 8 anos mais ou menos pra Toyota. E aí mudou completamente. Ali na mesma classe já tinha alguns brasileiros, que inclusive me ajudou, né? Como eu falei. E aí a gente... eu acho que realmente eu aprendi mais. É que eu não fui em nenhum, tipo, Kumon, escola japonesa, assim, de aprender japonês, né? Mas a gente aprendia ali mesmo no dia a dia. Então, a gente participava das aulas, eu não entendia nada, claro. E aí, acabava, a gente ia, tipo, jogar bola. E, tipo, sempre com japonês e brasileiro junto na turma, né? E aí, Shogako mesmo. Shogako, Shogako, né? E aí, nesse convívio, a gente foi... Eu acho que eu fui aprendendo, né? E no começo a gente começa a imitar como é que o pessoal fala e tal, e aí você, né? E aí você vai, quando você percebe ele, você já tá entendendo tudo. E aí isso foi até o Chugaku. Só que eu tive também na escola, Nihongo Kyoshitsu, quando tinha, tipo, aula
shakai toka, kokugo toka, koten toka. Quando era muito difícil, assim, tipo, um estudo muito específico de japonês mesmo, que a gente não ia ficar boiando, aí a gente ia para uma outra classe e a gente estudava pro Nihongo no Ryokushiken. Então, com 14 anos, eu tirei o Ikkyu, que na época não era N ainda, né? Era Ikkyu, Nikkyu, Sankyu. Aí eu consegui passar no Ikkyu. E só que o japonês, o nosso japonês, como era assim, tipo de moleque, né? Tipo de japonês, aquele japonês que a gente usa assim no dia a dia. Então, eu consegui realmente aprimorar o japonês de uma forma que né, para usar mesmo no business depois que eu entrei no primeiro emprego. Que foi uma empresa que o dono era um brasileiro e eu era o que mais falava japonês e o que menos falava português. Então, aí, nesse ambiente, eu me sentia muito mal por não falar muito bem, não saber escrever direito português, assim, tipo, como eles, né? Como as pessoas que trabalhavam comigo. E aí, eu quis aprender. Só que eu me sentia muito bem porque eu falava melhor o japonês. Então, eu quis ser melhor ainda. Então, aí eu comecei a pesquisar como escrever um e-mail, como, sei lá, conversar com clientes. E aí, eu tive várias oportunidades de trabalhar como intérprete também. Então, eu ia em vários lugares, tipo... no Zemusho, em prefeitura, tal, ajudar as pessoas. Ajudar não, né? Porque era trabalho. Mas, então, foi aí que eu tinha 20 anos na época. E foi aí que eu comecei a ter esse contato mais com pessoas, assim, assim mais sérias, né? Vamos dizer assim. Então, aí depois que eu saí desse emprego, eu entrei num centro de cooperação internacional. E a gente prestava serviço para o governo japonês. E aí que eu realmente tive tipo, eu realmente aprendi muito mais, né? Porque foi aí eu era o único brasileiro que trabalhava nesse escritório. E o restante era tudo japonês. E eles me ensinavam muito. Porque mesmo eu estudando como escrever um e-mail, como fazer isso e aquilo... sempre, como todo mundo falou, né? Quando você estuda por conta, às vezes sai um erro ali, né? Então, foi aí que, na verdade, eu comecei a me espelhar de novo, né? No pessoal, que era o pessoal super... Tipo, o pessoal que falava muito bem, né? De pessoal muito... E aí, foi aí que eu comecei a chegar a pensar. Então, foi aí que eu comecei a me espelhar, né? E aprender mais. É isso. Na prática, então, né? É bem na prática. Eu tenho uma dúvida. Como que você conseguiu aprender o português? Você fala assim... Você estudou também? Sim. Na verdade, eu fiz acho que uns 3 meses, mais ou menos, de português. Eu não me lembro muito qual foi, assim. Mas como era depois da escola, eu estudava na escola japonesa. Então, como era depois da escola, no começo eu acabei não levando muito a sério. Só que eu sempre... Por conta desse curso que eu participei, né? E também com os meus pais. Meus pais não falam muito bem o japonês. Então, com os meus pais eu sempre falo em português. Então, eu sempre tive que usar o português em casa e isso me ajudou a não esquecer. Só que nesse meu primeiro emprego que eu falei, como eu era o que menos falava português, eu me sentia... Eu, não gostava de não saber o português. Então, foi na onde eu quis realmente, aprimorar o português também. Aí eu comecei a ler, assistir coisa mais em português. Hoje em dia, assim, quando eu tô dirigindo, sempre tem um podcast em português ali que eu tô ouvindo. Legal. Legal. Falando em português... Eu quero alguém que vai... Eu acho que o Kenji vai trazer, aprendi assistindo um pouco anime. Ninguém? Mais anime, eu ajudei. Traga um ensino na roda, que eu quero saber do anime. Bom, eu particularmente não gosto muito de livro. Eu comprei livro na Amazon pra poder estudar, mas é pra poder, aprender a escrita. E fiz o meio comum também, né? Só que eu não gosto muito de livro, eu acho muito chato. Eu, né? Aí eu comecei a ver anime, assim. Só que com legenda em japonês. Porque falar mais ou menos assim, Não, escutar, na verdade, né? Escutar mais ou menos eu já tinha aprendido, né? Aí, o anime, assim, eu escutava e via a legenda em japonês. Aí, na legenda, já escrevia o kanji, certinho lá, né? Aí eu pegava, pausava, anotava o kanji, e daí o anime já falava mais ou menos o que significava o kanji, porque eu via a ação, e como se lia.
Eu não precisava ficar procurando tanto, assim. Eu pesquisava só quando eu não sabia mesmo. Aí eu meio que anotava já, umas 5, 6 vezes, assim, pra poder decorar. E estudava assim, foi assim, evoluindo assim. Então foi bem diferente, acho que minha forma de estudar, né? É porque eu vejo assim, quando é japonês, o pessoal fala anime. Não sei se pra quem fala inglês, mas quem aprende inglês lá no Brasil fala do Friends, né? Todo mundo vai, tipo, é quase Friends. em comparação no Japão anime, inglês e o Friends, né? Aham, todo mundo pra frente, sim. Mas foi assim que fui estudando, assim, em Nihongo. Mas é bem diferente mesmo, né? Isso daí. É, bem Porque diferente. eu queria aprender a ouvir o japonês, né? Então eu colocava em japonês Ah, e a legenda eu colocava em inglês pra aprender inglês junto também. tá certo, Mas aqui, quem estuda pelo anime, eu Assim, não, ficando tem tão- uma Ah, risada. não, tem uma história É. muito No legal. Brasil. Date bayo. Então, Date bayo. não pode falar o da Ori no Nawa. Date bayo. Não, isso daí eu sabia que não era normal, né? Ah, tá. Não, Não, isso porque daí tem eu bastante falava gente que assim, né? confunde, acha que isso é Nihongo. Acho que é bom até explicar esse negócio da Teba. Tem algum jeito de explicar em português? Mas é uma forma como fala de personagem mesmo. personagem Não tem nem. específico. No finalzinho coloca, né? Pra dar um tchan, É sabe? tipo, sei lá, no Brasil... Como que fala? Esqueci o nome do negócio. Cacildes, tipo, É. aquele cara do Trapalhões, Isso. que fala terminando com Nossa. esse. Esqueci a palavra. Tem uma palavra, né? Que é característica do do personagem, personagem. né? Do Ah, personagem, isso, isso isso. mesmo. E aí tinha um monte de brasileiro que falava assim, você sabe falar Nihongo? Aí, eu sei. Qual Nihongo que você sabe? Coreano no tem que olhar o que É quando Anime. termina o anime. Os patrocinadores. Azul, né? Oferecimento de tal. Ah, legal. Achei muito engraçado. É legal também qual que é a primeira palavra que você aprendeu aqui. Você usou assim, Japonês. realmente. Porque, Primeira palavra. porque no começo, quando eu tava lá no Chugaku, a única palavra que eu sabia falar é toire e gohan. Pra não... Ai, mas é Ah, importante. É importante. importante. Pra não passar Necessidade, fome. né? E na hora de ir no Banheiro. banheiro, pelo menos falar que é no banheiro, né? É verdade, quando eu ensinava Nihongo É. também, Torenita, Moi desu ka? Isso aí todas as crianças sabiam falar. Pior que a primeira palavra eu não lembro, hein? Não lembro. Essa daí ficou bem na minha cabeça, assim, né? O Gohan, Gohan o e Toire. e o É Tamago. importante. Não sei por que eu Tamago. aprendi Você gosta de ovo? né? Ah, não gosta? Não sei por que eu aprendi, mas Eu não gosto, Tamago. mas eu aprendi. o Tamago foi bem aleatório. Ah, Tamago. Eu pensei que você gostava de ovo. Eu também. Eu não amo ovo, né? Mas não sei por que eu aprendi. Cara, será que essas três é a palavra de sobrevivência universal? Qualquer, tipo, se for pra qualquer país do mundo, se Água souber essas também. três... Água. Ah, Seria tá. água, né? É. Ô, Vivi, obrigado. Mais água do que ovo. Ovo, É verdade. ovo tchau. Bom, acho que eu ainda estou aprendendo, então é meio difícil falar, tipo, como eu aprendi, porque eu ainda estou nesse processo. Mas o que eu faço agora, atualmente, é estudar por livros mesmo. No caso, agora eu estou estudando para o Nihongo no Ryokushiken. Daí eu comprei, na verdade, peguei emprestado, né, do meu irmão, vários livros. Daí eu separo por, como fala, habilidades, né? No caso, tem interpretação de texto, vocabulário, kanji e palavras. Gramática. Aí, cada dia eu estudo uma parte. Daí, eu tô fazendo aula também com uma professora japonesa. Isso tá me ajudando bastante, porque eu gosto muito das aulas dela, porque é bem interativa. Ela pede pra gente ler os textos, daí a gente não conhece os kanjis, ela explica. Então, faz total diferença. Eu acho que depois que você já tem um certo nível de compreensão, você começar a fazer aula com professores nativos mesmo. Não que não seja bom também com pessoas que não são nativas, mas eu acho que em japonês é porque ela só vai saber o japonês. Alguma palavrinha ou outra ela sabe em português, mas daí você não tem, tipo, o recurso de perguntar em português. Daí você tem que forçar a falar o japonês. Então, acho que o que está me ajudando bastante é estar fazendo aula com uma professora japonesa e também disso de listening, né? De escutar bastante os japoneses ao meu redor, assim. E eu assisto bastante vídeo também no YouTube de youtubers japoneses que são professores de japonês, daí eles têm uma linguagem um pouco mais yasashi, né? Daí dá pra entender e tá me ajudando bastante. Então, acho que, tô nesse processo aí de estar
aprendendo dessa forma, né? Muito legal. Né? Né? Bom, a gente tem um vídeo que já gravamos falando sobre como que cada um estudou japonês. A gente vai deixar aqui na descrição. Quem tiver interesse já acessa. Falando em curso, a partir de janeiro, a gente vai começar 2 cursos novos. Que um é para quem não sabe o hiragana e katakana, que é de graça. O segundo é pro N3. Esse o Yuji vai participar também, né? Esse ano vai, hein? Esse ano vai. 2024 promete. Gigante Sim. acordou. Gigante acordou. Ah, não. Dá jogo desse. Acordou não. Vai ter curso pra N3 pra fazer a prova em julho, né? Em julho. Essa aqui vai ser com a professora nativa. A inscrição já vai abrir, então já entra no nosso site trabalhos.jp, que por lá a gente vai estar divulgando quando que vai abrir a inscrição e tudo mais. Bom, passou rápido o tempo, né? Olha que horas A são, gente eu A gente falou 1 hora, eu acho, né? Dava pra conversar mais. Bom, dentro do que a gente conversou, já tem duas coisas que a gente dá pra ir gravando nos próximos podcasts. podcasts. 2 temas muito importantes, que vai ter que ter 4 horas de podcast. É verdade. Nossa, A gente tá tentando, né, trazer um equipamento legal pra gente... Câmera, som, Vai ser o microfone. microfone, Calma. Iluminação. pra gente dar Vai ter assim, maior, mano. Tampar um pouco ali, né, as coisas. tampar também. Bom pensamento. Verdade. Chefe, se puder um estúdio, né, providenciar um estúdio legal, assim, Vai ajudar muito. ia ficar mais legal ainda. Choto gambaranaitu, né? Vamos gambatear. Choto gambaranaitu. É isso, gente. Muito obrigada, então, vocês 5. Com certeza vai ajudar, né, alguém que está assistindo esse vídeo. Se vocês que estão assistindo o vídeo têm alguma indicação de como estudar japonês, coisas, já coloca aqui no comentário para ir compartilhando, sabe? Ia ser muito legal também interagir com vocês. Ok? Que isso. Ok. Até o Então, próximo vídeo, né? então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like, Comentário. Se comentário. inscrever, que é muito importante pra chegar a 2.000, né? Verdade. Inscrito logo. 2.000, 2.000. E já ativar o sininho, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitas câmeras. Muitas Mentira, coisas. é só do... Parou. Pô, fica... Pode falar. Eu não sei por quê.